Bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, somos saudados e acolhidos pelo Grupo Vocal Kairos. Nosso muito obrigado pela participação no culto hoje, por nos acolher com esta linda canção, que nós possamos ter uma manhã abençoada, diante da presença de Deus, para ouvir a sua palavra, para celebrar em comunhão como irmãos e irmãs em Cristo, hoje também na celebração do sacramento do Santo Batismo. Que Deus seja conosco. Em Colossenses 3, versículo 12, está escrito: como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Estas são as qualidades dos frutos do Espírito Santo, que querem nos conduzir, que querem despertar em nós a nossa fé. Que Deus seja conosco nesta manhã. Amém. Hoje quero saudar os visitantes, começando pelo meu sobrinho e afilhado ali, o Igor. Fica de pé, Igor, aí você está nos visitando, com o irmão dele também, aqui está só o Igor. E assim eu acolho a todos os visitantes. Quem mais está de visita aí, podia ficar de pé um pouquinho, os visitantes? Quem está de visita, então, hoje temos um monte de visitantes, né? Que alegria. Permaneçam de pé um pouquinho, que a gente tem um costume aqui. Os visitantes são saudados pelos membros que estão aí do lado de vocês. Então, os membros aí que estão por perto, saúdem nossos visitantes, deem as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos aqui em nossa comunidade, sintam-se muito bem aqui entre nós nesta manhã. E nós queremos ouvir mais uma vez o Grupo Vocal Kairos com a canção É Impossível Não Crer em Ti.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar em oração diante de Deus, confessando a Ele nossas falhas, omissões, nossos pecados. Oremos. Santo e todo-poderoso Deus, estamos aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra, para celebrar o sacramento do Santo Batismo, para estar contigo, ó Deus, e na companhia de nossos irmãos e irmãs na fé. Sabemos, contudo, que em nossas fraquezas, em nossos sentimentos de mágoa, de raiva, de ambição, nos perdemos dos Teus caminhos com muita facilidade, Senhor. Sabemos que o pecado está sempre rodeando e que nós precisamos de Ti, precisamos de Cristo em nossas vidas, precisamos da ação do Teu Santo Espírito. Sobretudo, ó Deus, precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão. Estenda a Tua mão bondosa sobre nós, acolha-nos, Senhor, em meio a nossas falhas, nossos pensamentos ambiciosos, nossas atitudes mesquinhas e arrogantes. Acolha-nos, Senhor, em nossas fraquezas e ajuda-nos a livrar de nossa vida tudo aquilo que nos faz cair em pecado. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos a Tua paz e o Teu Espírito, quando a Ti rogamos e confessamos o nosso pecado, cantando. Palavras do Salmo 145, versículo 8. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. É pela compaixão e pelo amor de Deus que nós recebemos o perdão. É pela graça de Deus que nós podemos alcançar a salvação que Ele nos oferta. Por isso, a todas as pessoas que buscam em sinceridade o perdão de Deus, que realmente colocam diante de Deus suas falhas e omissões e requerem de Deus o seu perdão pela fé em Jesus Cristo, anuncio-vos a absolvição dos seus pecados, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Reunidos e reunidas em torno da palavra e do sacramento do Senhor, queremos também nos solidarizar com as situações que estão perto ou longe de nós e que carecem de nossas orações, de nosso cuidado. Pensemos nas situações de dores, de angústia, de sofrimento, que tantas pessoas passam e buscam por auxílio, por socorro. Pensemos nas situações em que pessoas tratam de sua saúde e vivem a ansiedade de não saber se vão conseguir uma cura. Pensemos nas pessoas que estão acamadas em casa ou nos hospitais. Pensemos naquelas pessoas que já não podem mais partilhar do convívio social e comunitário, porque estão em cima de uma cama, dentro de casa, acometidas de alguma doença ou mesmo pela idade avançada. Pensemos nas situações de pessoas que sofrem dentro do próprio lar, discórdias, violência, pessoas que
não tem em casa a paz necessária para ter uma vida abençoada. Pensemos nas situações em que pessoas passam fome, passam necessidades, vivem em isolamento. Pensemos nas situações de guerra que estão tão presentes em nosso mundo, em tantas situações onde famílias sofrem inocentemente consequências das guerras. Pensemos nas situações de desastres naturais, onde, a partir de tempestades, enchentes em uns lugares, secas em outros, as pessoas passam por momentos difíceis, por uma vida difícil. Por todas as dores deste mundo, vamos clamar misericórdia de Deus, vamos rogar por compaixão de nosso Deus por essas pessoas em oração, cantando. Porque Deus ouve nossos clamores, onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ali Ele está no meio de nós. Vamos aclamar a presença de Deus, reverenciar a presença gloriosa de Deus. Vamos ter a certeza do amor de Deus por nós e louvar este Deus que está entre nós. E assim o fazemos cantando: povos da terra, louvai ao Senhor. Oremos. Deus, bondoso e misericordioso, rendemos-te graças porque Tu vens a nós, Tu recebes nossos clamores, Tu estás conosco quando nós nos reunimos em Teu santo nome. Envia-nos o Teu Espírito Santo e permita-nos, Senhor, ouvir a Tua palavra, fortalecer a nossa fé e ter a certeza da Tua misericórdia e compaixão, estendidas a todas as pessoas que em Cristo confessam a sua fé. Assim rogamos, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se, convido para acompanharmos a leitura do Evangelho. O Evangelho conforme Lucas, no capítulo 24, os versículos 36 a 48. Lucas 24, versículos 36 a 48. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés.
Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. Obrigado, Dales. Até aqui a palavra do Evangelho. Vamos ouvir o grupo vocal Kairos com a canção Cantarei, Cantarás. Essa luz
Queremos agora acompanhar a leitura para a reflexão, conforme o livro de Atos dos Apóstolos, Atos no capítulo 3, versículos 12 a 19. Em Atos 3, versículos 12 a 19, está escrito: quando Pedro viu isso, disse ao povo: por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Até aqui esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, hoje é o segundo domingo do tempo da Páscoa. Nós celebramos ainda a Páscoa nesta época. Viemos na semana passada falando dos acontecimentos da Semana da Paixão de Cristo. Lembramos tamanho sofrimento e dor de nosso Senhor Jesus, entregue para ser crucificado e morto na cruz. E já sabemos da notícia da ressurreição. Cristo venceu a morte. Mas eu gostaria de convidar vocês a sentir um pouco como os discípulos de Jesus estavam sentindo neste segundo domingo. Sim, eles já tinham visto Jesus ressuscitado, mas muita coisa havia acontecido. E o sofrimento ainda estava à volta. A perseguição àqueles que confessavam a sua fé em Jesus ainda acontecia. Havia passado uma semana da morte de Cristo e da notícia de sua ressurreição, mas as autoridades ainda estavam procurando os discípulos para também crucificá-los e matá-los. Então o medo ainda estava presente. Ainda estavam ali um pouco sem saber como agir. No Evangelho nós ouvimos bem este momento onde Jesus aparece aos seus discípulos, onde Jesus ainda tenta ensinar aos seus discípulos que eles devem ter fé, que eles devem ter confiança no poder de Deus. Cristo está ali com eles, ressuscitou. Nós temos essa vela aqui do Círio Pascal, que quer justamente nos lembrar que Cristo vive. É o sinal, é a lembrança de que Jesus está entre nós. E isso Jesus veio dizer aos seus discípulos. No texto do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem um pouco mais adiante, depois da ressurreição, depois que Jesus envia os seus discípulos para todos os cantos do mundo para pregar o Evangelho, para anunciar o Cristo vivo. E ali então nós temos um momento onde os discípulos realizam uma cura. Uma pessoa é curada e volta a andar. E eles se deparam com uma cena, especialmente Pedro percebe isso, que as pessoas estão idolatrando os discípulos, que estão ali em nome de Cristo. Eles não se deixam vencer
pelo ego. Eles poderiam naquele momento se engrandecer e dizer: ah, sim, eu tenho o poder de fazer isso. Poderiam ter se deixado levar pela tentação que o povo estava propondo, porque o povo estava naquele momento admirado com os discípulos que tinham feito aquela cura. O povo estava acostumado ao imediatismo e queria o imediatismo. E com facilidade eles teriam esquecido Jesus Cristo. Se neste momento os discípulos tivessem chamado a glória para eles, tivessem aceitado essa glória do povo, com facilidade as pessoas teriam esquecido Cristo. Mas os discípulos foram honestos e fiéis ao Evangelho. Foram honestos e fiéis à missão que Jesus deixou para eles, de anunciar o amor de Deus, de anunciar o poder de Deus, de anunciar o Cristo que vive entre nós. E por isso eles chamaram a atenção do povo para o fato de que não foram eles, não foi a eles que foi dado esse poder. Não foi por eles que aquela pessoa foi curada, mas foi pela fé em Jesus. E eles chamam aquelas pessoas a resgatar essa fé em Jesus. Eles lembram que este Jesus foi crucificado por causa daquelas pessoas. Eles trazem à memória o fato de que aquelas pessoas que estão ali agora aplaudindo e glorificando os discípulos, também aplaudiram e glorificaram Jesus, e uma semana depois o crucificaram e o mataram. E quando tiveram a chance de tirar Jesus da cruz, preferiram que tirasse um criminoso e que deixasse Jesus sofrer naquela cruz. E os discípulos trazem esta memória ao povo. Não se deixam vencer, não se deixam cair pela tentação de serem eles glorificados, mas trazem à memória o quanto as pessoas são fracas na fé, o quanto as pessoas aplaudem e glorificam o nome de Deus num dia e no outro dia pecam e ajudam a crucificar o próprio Cristo. Na celebração da Sexta-feira da Paixão, aqui na igreja, nós fizemos um gesto de trazer pregos e colocar na cruz. Lembrando que também nós, muitas vezes, crucificamos e pregamos Jesus na cruz. Também nós, pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pela nossa teimosia, pelo desejo de termos razão em tudo, também nós crucificamos Jesus. Por isso os apóstolos e discípulos ali chamam o povo a uma fé consciente. O que os discípulos estão fazendo é pela fé em Jesus, em nome de Jesus. O poder que se manifesta através do anúncio do Evangelho não é daquelas pessoas que estão anunciando, mas é do próprio Cristo. E isso também vale para nós, como pessoas de fé, como igreja de Cristo. Quando Deus nos dá um dom, este dom não é para a nossa própria glória, é para a glória de Deus, é para a glória de Cristo, é para servir a esse Deus deste mundo, é para usar o talento, o dom especial que nós temos, não somente em nosso próprio benefício, mas sobretudo para servir a Deus neste mundo. Os discípulos saíram com este poder, com este dom de curar, de anunciar, de pregar o Evangelho, e eles poderiam ter se autoglorificado com isso. As pessoas deram a chance para isso acontecer, mas eles não caíram nessa tentação. Pela nossa fé em Jesus, também nós somos chamados e chamadas a servir, a falar de Cristo, a levar o Evangelho, a construir o reino de Deus aqui neste mundo, aqui entre nós. E o que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos dá? O que nós estamos fazendo com a missão deixada para nós de anunciar o Cristo vivo? Como nós anunciamos este Cristo vivo entre nós? Ao mesmo tempo, a passagem bíblica de hoje nos lembra da necessidade de arrependimento de nossos pecados. O tempo da Páscoa continua nos chamando a um tempo de arrependimento, de glória, de louvor pela presença de Jesus,
mas de arrepender-se de nossos erros e buscar este Cristo vivo e glorificado. E glorificar a Cristo não apenas da boca para fora, não momentaneamente, não glorificar a Cristo apenas na hora que a gente está na igreja, por exemplo, mas glorificar a Cristo com a nossa vida, com as coisas que nós fazemos, com aquilo que nós dizemos no nosso mundo, com nossas atitudes, com a forma como nós colocamos nossa vida a serviço de Cristo. É assim que nós o glorificamos. Então vale refletir hoje, de que forma nós fazemos, ou de que forma nós agimos diante de Cristo. Será que nós glorificamos a Cristo em momentos como num culto, numa celebração, mas em nossas atitudes, em nosso dia a dia, nós o crucificamos? Como que nós agimos? Como é essa nossa fé em Cristo? A nossa vida é um constante agir e falar pela fé? As nossas ações refletem a nossa fé em Cristo, o Cristo vivo e presente entre nós? Ou será que nossas ações crucificam e matam Jesus diariamente? Arrependam-se, diz o texto bíblico. Pedro nos chama a esse arrependimento constante, diário, a olhar para as nossas atitudes, a identificar nossos erros e nossos pecados e a seguir a nossa vida pela fé em Jesus Cristo. Viver este tempo de Páscoa é fortalecer este sentimento de fé no Cristo que está em nós, está entre nós, está presente em nossas vidas. É anunciar o Evangelho, é viver esta fé em todos os dias, para que as pessoas perto de nós percebam que somos pessoas de fé, para que no convívio com outras pessoas transpareça um amor a Deus, uma reverência a Deus concreta, um louvor a Deus concreto a partir de nossa vida. Pensemos nisso e que, pela fé em Jesus, sigamos firmes e inabaláveis no servir a nossa vida dedicada a Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Eu convido para um momento de oração. Senhor nosso Deus, queremos colocar-nos a serviço de Ti, rogando que Tu olhes para nós com bondade e misericórdia e nos ajude a sair do erro, deixar de lado nossa vaidade, nosso egoísmo, nossas ambições, colocando nossa vida e nossos dons a Teu serviço, pela fé em Jesus Cristo. Assim rogamos. Amém. A comunidade queira sentar-se. Neste momento nós queremos fazer as nossas ofertas. As ofertas são um gesto de gratidão a Deus, de resposta à palavra de Deus, de compromisso com esta palavra de Deus. Por isso, a oferta é localizada dentro do culto luterano justamente como resposta à pregação, porque nós queremos responder à nossa fé de maneira concreta. A cada domingo há um destino dentro do calendário da igreja, e no domingo de hoje o destino da oferta é destinado em todo o Brasil pela ISLB para o Fundo de Auxílio à Formação Teológica. Este Fundo de Auxílio à Formação Teológica, ele visa auxiliar jovens que querem estudar para serem pastores, pastoras na nossa igreja, querem dedicar a sua vida ao ministério de levar a missão, a palavra de Deus adiante, como teólogos, como ministros ordenados, pastores e pastoras da ISLB. Então, com a sua oferta hoje, você ajuda para que futuros pastores, os jovens, se tornem futuros pastores, futuras pastoras nesta igreja. Então, enquanto fazemos a oferta, vamos cantar em gratidão ao nosso Deus, grandioso és Tu.
Quero convidar a família do Augusto Schwartz Bataglin para vir aqui, trazer o Augusto para o sacramento do Santo Batismo. Convido os pais, Vitor e Silvia, e os padrinho e madrinha, Cássio e Suelen. Tudo bem? Pode ficar aqui do meu lado. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Pode ficar aqui do lado. Hoje é trazido aqui a esta pia batismal o Augusto Schwartz Bataglin, nascido no dia 12 de abril de 2025, fazendo aniversário hoje, então, né? Um aninho. Parabéns. Filho do Vitor Afonso Bataglin e da Silvia de Lima Schwartz Claudino. Serão padrinho e madrinha Cássio Henrique de Souza e Suelen Halber de Souza. Uma alegria poder estar aqui neste momento, partilhando deste ato tão importante em nossa vida. Primeiro, nós que estamos aqui para dar o nosso testemunho de fé. Então, vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha, sobretudo estão aqui dando esse testemunho de fé. Foi aos seus discípulos que Jesus diz: vão a todas as pessoas no mundo e façam com que sejam minhas seguidoras, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Nós que confessamos a nossa fé em Cristo, nós que dizemos eu creio em Cristo, somos, portanto, hoje os discípulos, as discípulas de Cristo. E é a nós que é dada esta ordem: batizem, ensinem, e eu estou com vocês, disse Jesus. Por isso, esse ato que vocês fazem aqui é um ato de fé, é um ato de testemunho dessa fé, é um ato de obediência a Cristo. E começa em casa, né? É dentro de casa que nós podemos começar a nossa tarefa, a nossa missão de testemunhar a nossa fé em Cristo. E ao trazer hoje o Augusto para ser batizado, vocês dão esse testemunho para a comunidade, para o mundo, diante de Deus, mas também para o Augusto, porque é para ele que vocês vão dar esse testemunho constante. É através da fé de vocês, através da prática da fé de vocês, diariamente, no dia a dia, que o Augusto vai crer ou não em Cristo. Por isso, tão importante é esse passo que vocês dão. O primeiro passo é colocar sob a bênção de Deus, deixar Deus conduzir ele pelo seu Espírito Santo. Mas o segundo passo é o Espírito Santo agir em vocês, porque vai depender de como o pai e a mãe lidam com a igreja, de como o padrinho e a madrinha lidam com a igreja, vai depender disso, se o Augusto vai crer ou não neste Cristo, ao qual hoje nós estamos entregando ele. Tamanha é a seriedade desse ato de amor que Deus tem para conosco, a ponto de nós também sentirmos a nossa vida transformada, ao passo que nós queremos transformar a vida do Augusto. O apóstolo Paulo diz, conforme a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por isso também é tarefa do pai e da mãe, do padrinho e da madrinha, zelar, primeiro pelo seu próprio batismo, para que seja único, santo e verdadeiro. Não banalizar a ação de Deus em nossas vidas. Este batismo é a mão de Deus. E hoje nós queremos rogar que Deus estenda essa mão através do santo batismo para o Augusto. Por isso, zelar também pelo batismo do Augusto, para que seja único, santo e verdadeiro. Que seja essa certeza no coração de vocês, neste momento, que Deus os abençoe, que Deus os considere a fé, zelem pelo seu batismo, como também pelo batismo do Augusto, seu filho, seu afilhado. Amém. Convido a comunidade, aqueles que puderem, a se colocar de pé. É diante de Deus, como também desta comunidade de fé aqui reunida, que eu pergunto a vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha: vocês desejam de todo o coração assumir o compromisso de orar pelo seu filho, pelo seu afilhado,
ensinando a ele os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo Apostólico e todos os ensinamentos das Escrituras Sagradas, incentivando ele para uma verdadeira vida de fé, com o seu exemplo pessoal diante de Deus e da comunidade cristã, se este é o sincero desejo de vocês, queiram dizer sim com a ajuda de Deus. Também me dirijo a toda a comunidade e quero lembrar o compromisso que a comunidade tem de cuidar desta criança, acompanhando ela e suas famílias no exercício de sua fé e na participação nas atividades desta igreja. Por isso eu pergunto agora a toda a comunidade aqui reunida: vocês se comprometem, pelo seu próprio batismo, a vivenciar a fé cristã, possibilitando a esta criança a participação no culto infantil, no ensino confirmatório, na juventude evangélica e nas demais atividades da comunidade? Se sim, queiram dizer juntos, sim com a ajuda de Deus. Oremos. Bendizemos a Ti, Senhor, Deus do Universo, pela dádiva da água com a qual tens sustentado a Tua criação. Já na origem do universo, Teu Espírito pairava por sobre as águas, para que viessem a gerar vida. Nas águas do dilúvio destruíste um mundo corrompido, nas águas do Mar Vermelho afogaste os opressores, conduzindo o Teu povo, são e salvo, rumo à terra prometida. Nas águas do Jordão, pelo batismo de Teu Filho Jesus Cristo, consagraste todas as águas para a nossa salvação. Fiéis a Ele, nosso eterno Senhor e Salvador, que nos envia a todos os cantos do mundo para propagar o Teu amor, rogamos-te, Deus, pelo banho regenerador desta água cheia de graça, concede nova vida a esta criança, para que pelo poder do Teu Santo Espírito venha a Te servir para um reino de paz e de justiça. Assim rogamos, porque cremos e confessamos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para trazer a pia batismal Augusto Schwartz Bataglin. Animadinho. Deita ele assim. Bem, põe a cabecinha bem assim, descosta aqui assim. Aí, assim. Augusto Schwartz Bataglin, você é batizado em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim diz Deus: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Amém. Pronto, passou, né? Podem ficar aqui. Assim como nós estamos, oremos. Todo-Poderoso Deus, agradecemos-te por haveres libertado este teu servo dos poderes do pecado, ressuscitando-o em Cristo para uma nova vida. Derrama sobre ele os dons do Espírito Santo, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força, de conhecimento, de temor do teu nome e de alegria da salvação, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Convido agora para vocês se colocarem ali mais perto do degrau, de frente para o altar, por favor. Quero deixar esta vela com os pais. É uma lembrança do batismo, mas também é o sinal da luz de Cristo. Assim como a luz de Cristo brilha neste mundo para ser nossa força, nossa orientação, também cada pessoa batizada é chamada a ser a luz de Cristo. Então agora essa vela vai lembrar que o Augusto também é chamado a ser essa luz de Cristo neste mundo. E que vocês, pai e mãe, padrinho e madrinha, devem alimentar essa chama da fé. Assim como vão alimentar a chama da vela, devem alimentar a chama da fé do Augusto. Eu convido para que guardem como lembrança, mas também como um compromisso de oração. E todos os anos, então no dia do aniversário duplo, agora ele tem um aniversário duplo, dia 12 de abril ele faz aniversário 2 vezes, do nascimento e do batismo. Então todos os anos, neste dia 12, acendam essa vela por um momento. Se estiverem juntos, orem juntos. Se estiverem longe, orem naquele mesmo horário. Orem pelo Augusto. Orem a Deus para que vocês tenham sabedoria, perseverança na fé, para serem exemplos de fé para o Augusto. E peçam que Cristo seja a luz de vocês, para que o Augusto seja a luz neste mundo. Que assim seja. Esta lembrança então para vocês. Convido a quem puder se colocar de pé. Nós queremos conceder a nossa bênção ao casal, então eu convido padrinho e madrinha para estenderem a mão aqui também, e nós rogamos a bênção de Deus ao casal, à família. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, os abençoe e os guarde na tarefa que Ele confiou a vocês. Que o Senhor os dê sabedoria, união, paz, perseverança na fé. Que sejam firmes em sua fé e guias espirituais para o seu filho, para que possam viver em família, abençoados pelo Cristo Jesus. Assim os abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos nos voltar à cruz, a esta cruz vazia que está aqui, que lembra que Cristo não foi vencido pela morte, Cristo ressuscitou e está entre nós. E assim, voltados à cruz, oremos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade queira sentar-se. Entrego a certidão do batismo do Augusto, batizado hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, comunidade em Balneário Camboriú. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe vocês. Parabéns, parabéns. Agora nós queremos ouvir uma palavra do trabalho do Missão Criança aqui na nossa comunidade, então vamos ouvir aqui a Dales, uma mensagem para vocês. Querida família, pai, mãe, padrinho e madrinha, hoje é um dia muito especial. Celebramos o batismo do Augusto. Essa criança foi recebida para dentro da igreja cristã e chamada pelo nome, pelo próprio Deus. Desejamos que a data de hoje seja sempre lembrada pelo seu significado, tanto como o dia do nascimento. Que possamos sempre desfrutar da comunhão da família de Deus. A equipe do programa Missão Criança deseja acompanhar vocês nessa tarefa de orientar e encaminhar essa criança em sua fé cristã. O programa Missão Criança da nossa comunidade escolheu um padrinho ou uma madrinha de oração que acompanhará o Augusto em oração durante 1 ano. Quando passar esse tempo, depois de 1 ano, a família poderá saber quem é essa pessoa. Prezados pai e mãe, padrinho e madrinha, que Deus lhes conceda sabedoria, fé, ânimo e força nessa tarefa que Ele confiou a vocês.
Contem conosco e que Deus os abençoe. Amém. Vocês vão receber agora um livreto, os pais ficam com o livreto, o padrinho e a madrinha ganham também a certidão do padrinho e da madrinha, né, lembrando do compromisso que vocês têm, com algumas sugestões de oração também para essa tarefa que vos foi dada. Convido a olharem para a comunidade saúda nosso mais novo membro aqui então em Balneário Camboriú, o Augusto, com uma salva de palmas. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Podem se sentar, vão na paz de Deus. Cantamos uma canção, lembrando também da nossa responsabilidade como igreja, com o batismo. Cantamos Nós Estamos Cristo Aqui.
que eu saiba amar, compreender, consolar, e dar ser e seguir. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista, vitória da paz. A ofensa que dou, e eu onde houver a discórdia, eu Assim, neste clima de oração, até convido o Damião para que continue tocando um fundo musical. Convido a nos colocarmos de pé. Queremos falar com Deus em oração. Ó Deus bondoso, como é bom poder estar na Tua presença, ouvir Tua palavra. Sabemos que Tu alivias nossas dores, carregas em Cristo os nossos pecados e nos ofertas a salvação. Graças te rendemos por isso, Senhor. Graças te rendemos por todas as bênçãos, conquistas, alegrias que nós podemos viver e experimentar em nossas vidas. Sobretudo te agradecemos pela grande conquista que Cristo nos dá, pela ressurreição de Cristo, pela oferta do Teu amor, pelo resgate de todos nós, para que vivamos sob a Tua graça. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos diárias em nossas vidas, pelo pão de cada dia, pela família, pelo nosso lar, pelas pessoas que colocas em nossas vidas para nos trazer alegria, partilha de sentimentos, para inspirar-nos em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por podermos viver como igreja, como comunidade, exercitando nossos dons aqui dentro, para que possamos, com sabedoria e discernimento, colocá-los em prática no mundo lá fora e servir ao propósito de amor que Tu nos colocas. Santo Deus e Senhor, acolha também nossas preces, nossos clamores, aqueles que estão em nossos pensamentos, por nós e pelas pessoas pelas quais oramos. Olha com bondade, Senhor, para situações de angústia, de aflição que acometem as pessoas em sua vida. Dá consolo, dá esperança, dá força a cada pessoa que o busca, a cada uma e cada um de nós. Ó Senhor, revigora-nos no caminho da fé, fortalece a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. E ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios que a vida nos impõe. Caminha conosco e que pela fé em Jesus possamos viver a Tua palavra, os Teus ensinamentos diariamente. Olha, Senhor, por todas as situações de sofrimento, de dor, que estão neste mundo. E envia-nos, a nós, a Tua Santa Igreja, para sermos instrumentos de paz, instrumentos de bênção e de vida. Assim rogamos e agradecemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus, o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a nos sentarmos, ainda queremos acompanhar o pós-lúdio que o grupo vocal
Kairos preparou para nós. Uma salva de palmas. Muito obrigado, parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês, parabéns, Maestro Damião, muito obrigado pela presença e o carinho de cada um e de cada uma de vocês. Lá embaixo tem um cafezinho ainda, né? Mas ao sair, dê também um bom dia a quem esteve do seu lado, um abraço e deseje a bênção de Deus. Um bom domingo, um bom dia.
encontrar.